Segundo, estamos aqui no 57 em 7 e hoje eu quero te ajudar a entender melhor, fazer 57 em 7, aumentar o lucro do seu negócio em 57% em 7 meses. É um curso? É uma mentoria? Ou é uma consultoria? Ou é o quê? É um MBA? É uma especialização? Me ajuda aí, né? Quem que é? Então vamos lá, é disso que nós vamos estar. A gente tem a ordem de como você faz e claro que, como qualquer metodologia, ele é único, né? Cada experiência que você passa, ele vai ter características próprias, né? Vai ter características que vão variar. Se você pegar um voo, né, de Campinas para Nova York, é o mesmo voo, é a mesma rota. Mas se tem um vento mais forte, tem mudança de temperatura, tem nuvem, tem vento de cauda, vento de proa e assim por diante, cada experiência de cada vez que um avião sai daqui e vai para lá, é uma experiência única, embora o roteiro seja o mesmo, a viagem seja a mesma. Então, a metodologia 57 em 7 é única, são 5 pilares, aquilo que você já tem me ouvido falar, são 5 pilares, nós vamos mexer em você, que é o empreendedor, ou que é o dono, ou que é o conjunto aí, que é quem contrata a minha consultoria ou a minha mentoria. Eu vou mexer, nós vamos trabalhar com a liderança de alta performance de vocês, para vocês entrarem, o quê? Numa zona de grande desempenho, de flow. Mas daí nós vamos mexer nas áreas ferramentais, de operação estratégica. Vamos mexer em cliente, produto, marketing digital, que é a comunicação com o cliente, e conversão em vendas. Simples assim, é isso que nós vamos fazer. Então, Carlito, é um curso. Se é uma metodologia, eu posso ensiná-la como um curso, tá? Então, curso com aulas gravadas, com exercícios, com os assessments que você vai fazer para mapear o perfil de liderança, o perfil de inteligência, o perfil de comportamento no sentido em equipe e assim por diante, poderia ser visto como um curso. Realmente você vai receber um login e uma senha. É um curso. Mas então, é uma consultoria também? É uma consultoria. O que muda o curso ou a consultoria? O que muda, basicamente, é como eu e minha equipe trabalhamos com você e com a sua eventual equipe. Se você tem equipe, se você é uma empresa de maior porte, se você já tem um faturamento, se você já está numa fase de crescimento, em que você vai requerer bastante treinamento, vai requerer bastante desenvolvimento de pessoas, e que também as pessoas já têm um grau de ocupação, que elas não podem simplesmente parar para fazer um curso porque elas têm as ocupações do dia a dia. Hoje mesmo eu conversei com o Carlos, era um caso desse, ele é um empresário, uma empresa legal, já uma IPP, uma empresa de médio porte, pequeno e médio porte, e ele está muito envolvido, inclusive, na estratégia da empresa. Então, ele precisa que eu entre com a minha equipe, com a equipe dele, não ensinando eles a fazerem, fazendo junto. E ao fazer junto, ao implantar, a equipe dele vai aprender. Mas a minha equipe entra a fazer. E isso a gente então chama de consultoria. Esse foi quase que o trabalho meu a vida inteira como consultoria. Faço um diagnóstico numa empresa, identifico quais são os gargalos, quais são os problemas, o que precisa ser alterado, o que precisa ser modificado, e daí com a minha equipe a gente entra e faz o processo, cria as novas metodologias, implementa e assim por diante, treina o pessoal, treina o usuário,
e entrega, né? Faz a transição com a chave, né? Turnkey. Está funcionando. Não só está funcionando, não é? Começa a funcionar. Já está funcionando ao longo desse um ano. A gente vai implementando, vai pegando cada setor, vai implementando, vai mudando e vai aumentando o faturamento, não, a lucratividade, os resultados, os objetivos, ajustando a equipe, treinando pessoas. Então, esse é um caso em que eu entro como parte da sua equipe. Então, isso é uma consultoria. É claro que isso é mais caro, tá? Por quê? Porque então, não é, você não comprou o curso, você comprou o curso e minha equipe entrou junto com você para a gente fazer juntos, tá? Então, esse é o caso de uma consultoria. E o que é a mentoria? O caso da mentoria é um caso intermediário. Então, você acessa o conteúdo do curso, você faz, e eu e minha equipe nos reunimos com você para ver o que você fez, avaliar o que você fez e, muitas vezes, sugerir, inclusive pode ser antes, sugerir previamente, ó, vamos fazer desse jeito, vamos experimentar fazer daquela maneira. Então, dada a minha experiência, já passei, então posso mentorear você, falar, olha, pelos casos que eu já fiz, faça dessa maneira ou faça daquela maneira. Agora vai lá e faz. Semana que vem você me mostra os resultados do que você fez, como fez. Tá? Então a diferença da consultoria e da mentoria, qual que é? Na mentoria, você fala, né? Você adquire o conhecimento do curso. Na sessão de mentoria a gente discute como vai ser feito, assim por diante. Você e sua equipe vão lá e fazem. Na semana seguinte, vocês voltam e me mostram como é que foram os resultados, como é que as coisas aconteceram e a gente ajusta. Na consultoria, vocês acessam a plataforma, estudam o conteúdo, estudam o assunto, vamos fazer? Eu, junto com a sua equipe, vamos lá e fazemos. Vamos pesquisar cliente, vamos cadastrar produto, vamos conversar com o fornecedor. A minha equipe está dentro da tua. A minha equipe está junto com você. Essencialmente é isso. Então, o que muda na entrega de ser consultoria, de ser mentoria ou de ser um curso é o grau de interação que a minha equipe tem com a sua equipe. Tá? E, naturalmente, isso varia também da maturidade, da complexidade do projeto. Um projeto muito grande, de uma empresa muito grande, ele acaba sendo por consultoria, porque a empresa demanda muita energia para funcionar, então a gente tem que ir cobrindo cada uma das áreas para implantar uma abordagem nova, uma metodologia nova. Então, é o caso de consultoria. Então, esses são assim, os padrões muito usados. E você? Como você escolhe? O que você pode ou deve fazer? Primeira coisa que a gente sugere é, à medida que você vai considerando que a metodologia do 57 em 7 faz sentido para você, é você marcar com a minha equipe um diagnóstico. Tá? Minha equipe vai entrar com você, vai te mandar alguns formulários, você vai juntar algumas informações e, em seguida, a minha equipe vai marcar uma reunião 1 a 1 comigo. Então, em que eu vou fazer essa análise com você, justamente se teu caso é fazer um curso, se seu caso é fazer uma mentoria, ou se o seu caso é fazer uma consultoria. Mas vai ter um caso intermediário muito interessante, que é o caso da consultoria mentoriada. Você deve estar falando, Carlito,
Você é um marqueteiro né? Você inventa nomes aí pra gente. Mas deixa eu explicar o que é a consultoria mentoriada. A consultoria mentoriada é uma consultoria, né? Não é uma mentoria consultoriada, não. É uma consultoria. Então, vamos ver, é uma consultoria. Só que ela tem, a gente chama ela de unique, né? Ela tem um formato, que é o formato exclusive, que é um grupo pequeno de donos de empresa aproximadamente do mesmo porte no mesmo momento. Então, normalmente eu faço um grupo. O que eu digo um grupo pequeno? Normalmente nós estamos falando de 5 a 10, no máximo 20 empresas num grupo pequeno que se reúne, então, comigo, toda semana, e daí sim a gente vai fazendo a consultoria desse grupo, tá? O que acontece na consultoria mentoriada? Como eu estou trabalhando junto um grupo e nós estamos andando na mesma cadência, fazendo a consultoria, o preço, né, o custo da consultoria é rateado. Então ele cai 80%. Então quase que o caminho que a gente acaba sugerindo, a não ser que teu caso é um projeto grande, é uma empresa grande, realmente é consultoria, não há dúvida, é começar pela consultoria mentoriada. E daí, se for o caso, a gente segrega a tua empresa e passa por uma consultoria unique, ela sozinha. O valor vai aumentar, mas ok, mas você já percebeu que é um caso que realmente precisa disso. De modo geral, se sua empresa for uma empresa de até EPP, né, uma empresa de médio porte, se sua equipe for de menos, na direção for de menos de 10 pessoas, provavelmente dá para a gente trabalhar num modelo de consultoria mentoriada. E claro que nesse mesmo, trabalhando com esse grupo, toda semana com um grupo de empresários, um grupo pequeno de empresários, sempre que a gente precisar, a gente reúne só a sua equipe. Ela pode ser reunida à parte. Mas com isso a gente ganha uma dinâmica e uma racionalidade de investimento com maior retorno. Então, essas são as principais formas. Mas daí você talvez me pergunte, ok, Carlos, entendi. No meu caso, eu sou empreendedor, eu estou pensando num projeto de uma empresa que eu vou lançar, que eu vou começar, ainda nem criei, não tem nenhum funcionário. Eu fiz o business plan. Então, você fez o business plan, então tem um caminho muito melhor. Você fez o business plan, nós estamos cadastrando, né, o 57 em 7 no Sebrae. O que é isso? Ao invés de você vir comprar, investir, né, o 57 em 7 direto de mim, eu te ajudo você a ir lá para o Sebrae, você vai comprar e investir, entrar num grupo do 57 em 7 no Sebrae, para empreendedores, para pessoas que estão nessa mesma fase inicial que eventualmente você vai estar. Ao fazer isso, o que acontece? O Sebrae tem toda a infraestrutura de análise de business plan, plano de negócios, que é diferente da estratégia de implementação, tá? Mas então, o desenvolvimento do conceito do negócio tudo vai no business plan, e o Sebrae pode fornecer isso, e fornece muito bem. E a gente entra com a implementação do projeto, que é o 57 em 7, de um projeto empreendedor. Ao fazer isso, o que acontece? O Sebrae subsidia
o teu 57 em 7 com pelo menos 20%. Então você acaba acessando o 57 em 7, comprando pelo Sebrae, mais barato do que se você comprar direto aqui da Futurate, direto de mim. Porque tem, exatamente por ser um programa aqui, você vai ter acesso a ele credenciado pelo Sebrae, ele vai custar mais barato. Fez sentido? Então, de modo geral, 57 em 7, ele funciona muito bem como consultoria mentoriada. Pode funcionar como um programa de mentoria se sua empresa ela é uma empresa de um porte um pouco menor, tá? Então, se ela é uma microempresa, se ela, mesmo que for uma MEI, ou mesmo que ainda não é uma empresa jurídica, ela ainda não está constituída, é uma clínica na saúde, etc., não necessariamente constituída como pessoa jurídica, mas é um negócio que já funciona, tem estrutura, e daí, então, você pode, a solução de uma mentoria poderá ser uma boa solução, porque o investimento que você vai ter vai ser um investimento menor, você vai ter mais tempo para estudar, então você consegue estudar, e daí com a minha mentoria a gente valida, checa, corrige, ajusta e prossegue, tá? E daí tem mais dois detalhes também interessantes, que daí são desdobramentos, tá? Eu a vida inteira tive empresa, a vida inteira fui e sou consultor. A vida inteira fui e sou mentor. A vida inteira fui e sou professor, né? Então, isso vem da minha formação. Vem dos meus 40 anos de consultoria e de mentoria e de ensino. Eu tive centenas de alunos que eu influenciei a carreira deles nos programas de MBA que eu implantei, ou mesmo nos programas de graduação de administração que eu implantei, de relações internacionais, de ciências contábeis. Então, foram programas universitários, tanto de graduação como de pós-graduação, tanto no Brasil como fui professor convidado no exterior. Então, muitas pessoas, inclusive empresários, donos de empresa, também querem ter a formação acadêmica. Querem ter essa formação acadêmica, um MBA. Então, o que nós fizemos? Então, o 57 em 7, como eu expliquei aqui para vocês, ele é consultoria, ele é consultoria mentoriada, ele é mentoria, ele pode ser um curso, e ele pode ser um curso com validação, como especialização, registrado no MEC, reconhecido em todo o território nacional, ou um MBA. Então, além do lado prático, do lado de você aplicar no seu negócio, aplicar na sua empresa, você quer também ter a sua formação acadêmica, você pode adicionar, tá? Por que você adicionaria a sua formação acadêmica? Pelo interesse no conhecimento, né? Eu mesmo sou autor de livros, etc. Pelo conhecimento, por expandir, né? Expandir o conhecimento, expandir as fronteiras, tá? Muitas vezes você está numa empresa e em qualquer empresa, né? A carreira e a titulação e a experiência de formação tem valor, então pode ser que seja interessante, se você tiver empresa pública também, com concursos e assim por diante, tá? E muitas vezes para o seu cliente, para o seu próprio cliente, quer dizer, você ter, né, ser mestre, ser doutor, ser MBA, ser pós-graduado, isso tem importância. Né? Vocês mesmos olham aqui meus diplomas, né? Eu tenho meus certificados de mercado aqui, que é de marketing digital dos últimos anos, mas tem meu diploma, meu doutorado em administração, meu mestrado, meu outro diploma, todos da USP.
meu diploma de graduação. Tá bom, isso sou eu, né? Você pegar lá, tem meus livros publicados e assim por diante, isso compõe quem eu sou, o que eu ensino, o que eu faço, tá? Então, esses são formatos que o 57 em 7 pode entrar na sua vida e ter um impacto de resultado significativo no seu mundo, nos seus negócios e na sua carreira profissional e na sua carreira de formação universitária em termos de pós-graduação, quer seja como especialização, quer seja como MBA. Deu para ter uma visão panorâmica? Então é isso. Então vem para o 57 em 7, nós estamos esquentando aqui os nossos imersões, convidando você quer vivenciar o 57 em 7, vem para uma imersão, tá? A gente tem imersão toda semana, dá para você fazer um test drive, né? E sentir como é que ele funciona, assim por diante. E com isso você vai se aproximando desse universo e dá tempo. Nós temos aí um ano sensacional daqui até junho, antes da Copa, e depois da Copa até as eleições, 2 ciclos bons de trabalho que dá para fazer grandes mudanças com grandes resultados, impactando o resultado que você está buscando, fazendo o 57 em 7, que você pode fazer, e o ano é esse. Beijo no coração, vejo vocês na próxima live.